Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já debateu aqui, mas de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre presença digital. Durante muito tempo, o digital ele foi visto ali como um grande caminho para aproximar marcas e empresas. E, de fato, ele abriu muitas portas. Ele encurtou distâncias, ele ampliou canais, mas talvez a pergunta que a gente precisa fazer hoje é: o digital ele aproximou as marcas ou ele só aumentou o ruído? Porque estar presente em mais canais, postar com mais frequência e participar em todas as conversas não significa necessariamente criar uma conexão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu trouxe uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. A Oliva, consultoria em marketing e estratégia, que apoia negócios e pessoas em posicionamento e direcionamento de marketing, e a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Vamos ao nosso convidado. Hoje eu recebo a Mariana Pinho, que é publicitária e especialista em marketing digital pela SPM. Há 10 anos, ela respira redes sociais, criando estratégia, conteúdos e comunidades. Ela já atuou com marcas como Tramontina, Coca-Cola, Nestlé, Movida, entre outras. E hoje, além de atuar como Web Content Specialist na Pasquale Solution, a Mari compartilha o que aprendeu ao longo da sua jornada, ajudando outros profissionais a transformar presença digital em propósito e resultado. Mari, seja muito bem-vinda ao Marca Texto. Estou muito feliz de te receber aqui para a gente bater esse papo. E eu até já vou começar te fazendo uma pergunta. Bora lá. Na tua visão, o digital ele realmente aproximou as marcas das pessoas, ou ele também criou essa sensação assim de falsa proximidade? Porque eu acho que as marcas elas têm falado muito, aparecido muito, têm respondido realmente muito rápido, mas isso hoje não quer dizer necessariamente que ela tá construindo uma relação, né? Então, queria te ouvir um pouquinho. Exatamente. Primeiramente, obrigada, Kátia. Eu amei o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje pra gente bater um pouquinho esse papo. Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. Porque o digital, obviamente, ele aproximou as pessoas com as marcas, com influenciadores, né? Com outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, essa vontade de estar em todos os canais, em todos os lugares, conversando sobre todas as coisas, isso não necessariamente aproxima e gera conexão, né? Hoje em dia, as pessoas elas utilizam as redes sociais muito mais para gerar conexões com pessoas que elas já conhecem, por exemplo, familiares, amigos, etc., do que necessariamente com marcas e influenciadores. Na verdade, num ranking, assim, de 1 a 10 marcas e marcas tá, tipo, lá embaixo no 10. Porque, infelizmente, é o último tipo de perfil que as pessoas geram essa conexão e se aproximam. Mas as marcas e os influenciadores em si, eles têm conseguido, de alguma forma, selecionando o tipo de conteúdo, selecionando o tipo de conversa, se aproximar realmente das pessoas, mas ainda tem que avaliar em quais canais eles estão e o jeito que eles comunicam em cada um deles. Eu vejo muito, eu concordo muito com essa tua visão, Mari, porque realmente aproximou, se quebrou ali, né, um distanciamento que existia antes por não ter essa proximidade digital, a gente não ter essa facilidade de comunicação, mas ao mesmo tempo não é só, como eu vejo muitas marcas fazer, de colocar só produto, só divulgar o seu serviço. Hoje a gente tem buscado cada vez mais ter uma conexão mesmo ali com a marca, né? Então, que a marca também ela tem um rosto, que a marca ela seja mais humana, que ela seja autêntica, porque hoje eu bato muito nessa tecla aqui da autenticidade, porque na era de cancelamento a gente consegue pegar coisas pequenas de forma muito rápida, né? Sim. Total. E eu acho que essa questão da autenticidade, eu também amo essa palavra e eu utilizo isso pra tudo, assim, porque realmente quando tu faz esse conteúdo e essa presença autêntica e com propósito mesmo pra marca e pro perfil que tu tá trabalhando, a conexão, ela vai ser gerada com a audiência que tu quer atingir realmente, sabe? Então, eu sinto que as marcas precisam aprofundar um pouquinho mais nisso. Eu concordo bastante. Quando a gente fala assim, Mari, em excesso de comunicação no digital,
onde que tu acha que as marcas, elas acabam mais se perdendo, assim? Porque eu penso muito nesse movimento de acompanhar essas tendências, tudo que surge, e é algoritmo que muda toda hora, então a gente precisa mudar a forma, precisa mudar formato, calendário, data comemorativa. Sim. No meio de tudo isso, as marcas, às vezes, elas acabam se perdendo, né? Então, o que tu pensa sobre isso? Então, eu acho que a gente já debate um pouco há um tempo sobre o fato de as marcas quererem surfar em todas as tendências, né? A gente sabe que uma tendência flopou horrores quando tem todas as marcas fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de entrar, assim, em qualquer tendência que surgir pela frente, a marca ou o comunicador tem que olhar pra dentro, assim, da sua comunicação e perceber se aquilo ali realmente conversa com o público, conversa com o que a marca quer falar. Então, a primeira pergunta é, tipo assim, a minha marca fala sobre isso? Faz sentido, né, eu entrar nessa conversa, assim? Porque senão acaba só uma grande replicação de mesmos conteúdos. E a gente vê isso de uma forma muito comum quando as coisas começam a tomar proporções. Então, até com realities, com... que nem tu comentou, com datas comemorativas. A gente tem um grande campeonato aí de futebol chegando agora, que todo mundo vai querer falar sobre isso também. A gente tem questão de direitos autorais, que também não pode trazer várias coisas quando a gente tá fazendo conteúdo. Então, acho que esse olhar, assim, detalhado pra... Não vou entrar em todas as conversas, porque nenhuma marca consegue conversar sobre todas as conversas, a não ser o Duolingo. Nem sei se podia falar, mas... Então, é muito difícil tu conseguir conversar em todas as tendências. Eu sou muito fã de tendências e isso é uma coisa que eu faço muito no meu trabalho. Eu pesquiso muito sobre o que as pessoas estão procurando, o que o meu público pesquisa nas redes sociais, em diversos canais. Assim eu consigo entender, se eu quero falar sobre X, esse X está sendo mais procurado no canal Instagram, no canal da Meta, no canal do Pinterest, no canal do Google. E aí, se faz sentido aquela conversa para minha marca, eu entro dentro daquela conversa naquele canal específico para a audiência que eu preciso conversar. Então tem que ter esse filtro por trás, assim, porque a gente não vai conseguir conversar sobre todas as coisas e entrar em todas as piadinhas e memes e etc. Eu concordo. Pode falar a marca, não tem problema. Inclusive, a gente gosta de cases, Mari. Então Pode trazer. Mas o que eu fico pensando, eu gostei muito desse ponto que tu trouxe, porque eu bato também aqui, já falei, inclusive, várias vezes. A gente fala muito sobre a questão, né, de viralizar, de que todo mundo quer entrar nas trends e que, às vezes, isso pode, inclusive, ser prejudicial para a marca, né? E eu acho que fundamental, que eu penso, e é um trabalho que eu faço bastante também, é justamente quando a gente tem clareza, né? Olhar para essa parte estratégica, a gente tem clareza do que a nossa marca é, do que ela quer comunicar, de com quem ela de fato está falando, é muito mais fácil eu saber, inclusive, onde eu devo entrar e estar, né? Exatamente. E isso a maioria das marcas, eu vejo que muitas faz por fazer, porque eu quero ganhar mais seguidor, ou porque eu quero viralizar, porque eu quero poder aparecer mais, mas o aparecer mais ou viralizar não é, isso eu já falei, vocês vão saber que eu já falei várias vezes aqui, quem acompanha, mas eu já falei muitas vezes que viralizar muitas vezes é inclusive ruim, porque tu suja a tua base e traz um perfil que não é o teu público, e aí entramos naquele velho problema, eu posto, eu faço conteúdo, mas nada funciona, eu não consigo vender, porque uma coisa é eu ter vários likes, outra coisa é eu converter aquele conteúdo realmente num resultado para a marca, que seja, né, de awareness, né, ali de conhecimento de marca, ou até de venda mesmo, porque a gente sabe que no fim das contas também a gente utiliza esses canais para vender de alguma forma. Então eu sou muito defensora disso, assim, de que a gente precisa olhar para o conteúdo que a gente vai criar, se faz sentido para tua marca, se não faz, a gente não precisa estar em tudo, não precisa fazer tudo todo o tempo, não precisa acompanhar todas as tendências, porque a gente tem que entender. Só que só vai entender onde eu preciso estar se tiver clareza dessa parte por trás, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que o principal também, assim, é... Se tu vai entrar na tendência, se tu vai entrar no formato viralizado, tu vai ter que sustentar aquilo ali. Aquilo ali vai ter que fazer parte da tua estratégia de alguma forma, porque não vai ser só... A partir do momento que tu fizer uma vez e tu sumir, nunca mais fizer aquilo de novo, ou nunca mais manter essa consistência...
as pessoas não vão se identificar com aquilo quando tu publicar, porque não é o jeito que tu fala, não é o jeito que tu se comunica com a tua audiência. Então, exatamente dentro disso que tu falou, de entender como que a gente conversa, fica aí esse gancho pra entender do porquê que às vezes a gente não entra realmente, porque a gente vai ter que sustentar, ou senão aquilo ali não vai fazer nenhum sentido quando eu publicar. As pessoas vão ficar, gente, mas o que tem a ver esse conteúdo Ganha aqui, o seguidor, né? mas às vezes até perde depois, né? E eu sou muito... Existe aquele ditado, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu sou totalmente contra. Não fale mal, eu só quero que fale bem. Então, essa Exato. viralização que muitas marcas fazem também, de, eu vou fazer desse jeito aqui porque é um assunto polêmico, ou porque as pessoas vão vir comentar negativamente, mas vão estar comentando e o algoritmo vai avaliar. Gente, não é assim. O cancelamento tá aí pra nos provar que não é assim. Não é. Então, a gente precisa tomar cuidado. É complicado isso mesmo, né? E Mari, como que tu acha que essa disputa, inclusive por atenção, acabou mudando a forma como as marcas estão se comunicando? Porque eu penso que ela não compete hoje só com o concorrente direto dela, né? A gente é inundado de informação, porque é notícia, é entretenimento, é influenciador, é opinião, meme, é grupo do WhatsApp, notificação, é muitos estímulos que a gente recebe hoje, né? Então, como é que tu acha que essa disputa, assim, ela acabou mudando dessa forma? Eu acho que para a marca realmente pegar a atenção do seu consumidor, da sua audiência, exatamente como a gente estava falando antes, o conteúdo e a conversa precisa ser autêntica. A partir do momento que ela comunicar uma coisa que faz sentido dentro da estratégia dela, dentro do jeito que ela se comunica, aquilo ali vai chamar a atenção. Agora, em relação a formatos, assim, etc., que muitas marcas tentam variar, e isso, que nem tu falou, a gente compete com outros nichos sem ser o nosso. Eu sempre faço uma coisa quando eu vou pesquisar formatos, assim. Por exemplo, vou fazer uma estratégia para uma marca do ramo da saúde. Eu pego referências do ramo da saúde, faço uma pesquisa de mercado ali, o que outras marcas estão fazendo, etc. Mas eu principalmente pego o dobro de referência de marcas de outros nichos, para eu ter uma noção de formatos diferentes e o que nichos diferentes estão fazendo coisas que não estão sendo feitas naquele nicho que eu tô trabalhando. Então, isso é uma das coisas principais que eu acho que funciona, assim, principalmente para ter essa renovação de ideias para as marcas e, assim, ir testando formatos que talvez estão funcionando lá para os videogames e na área da saúde ninguém testou ainda e de repente esse formato vai gerar um novo tipo de conversa de forma autêntica para aquilo que eu quero traduzir para minha audiência e possivelmente converter depois também. Eu acho que isso também é uma coisa que acaba acontecendo, né, Mar? Que às vezes as pessoas também não têm essa ideia, que isso até é uma pergunta até que tem aqui nessa questão de se o digital acabou deixando as pessoas, as marcas inclusive, mais ansiosas, porque acaba que a gente fica focado demais, às vezes, que é um resultado imediato, né? E muitas vezes é uma construção, é um longo prazo, porque a gente vai testar formato, a gente vai testar o jeito que está comunicando, vai ver o que funcionou melhor, o que não funcionou melhor. Então, e aí, aos poucos, quando começa a fazer de forma mais estratégica esse conteúdo e olhar com mais cuidado para esse conteúdo, vai começar a entender. Mas não é do dia para a noite, então, e não é em um mês, muitas vezes. As coisas, elas levam um tempo. E eu também, isso é uma coisa que eu também trago bastante aqui, que tá cheio de gente vendendo aí, né, os gurus do marketing, e vendendo milagres, como se as coisas fossem fáceis e como se a fórmula de bolo que faz... E a gente bem sabe que quando a gente faz, às vezes, a fórmula lá do bolo, que dão a receitinha do bolo lá, muitas vezes tu faz em casa e não dá certo. É verdade. Então, se não tem todos os ingredientes e as medidas certas, não vai dar certo. E às vezes, mesmo seguindo com os ingredientes, o teu forno é diferente do que a pessoa usou, é uma coisa... Então, assim, não funciona a fórmula de bolo. Eu sou muito defensora de que os gurus, eles acabam ganhando mais dinheiro vendendo essas soluções do que, de fato, as pessoas permanecendo são de pessoas novas que vão entrando, porque não tem uma recorrência. Porque não funciona, a longo prazo não funciona. Então, isso até me leva a essa outra pergunta. Tu acha, assim, que o digital, ele acabou realmente deixando as marcas mais ansiosas, assim, por like? Postei, quero ver os likes acontecendo, quero... Sim, eu acho que total...
gerou essa ansiedade, mas eu acho que muito também por esse fato de que a gente consome muito conteúdo o dia inteiro, muitas coisas, então de forma geral tá todo mundo muito ansioso. Mas eu acho que a gente ficou um pouco cego nessa questão da agilidade que as coisas acontecem na internet. E a gente acha que isso vai acontecer para tudo. Só que, na verdade, não é assim. Ok, o vídeo carrega lá em 0 segundos, 1 segundo, e a gente consegue ver e a gente passa para o próximo, beleza. Mas uma estratégia, obviamente, ela não vai funcionar assim, né? E para funcionar assim, é um viral. Então, se a gente tá pensando numa estratégia e num planejamento, uma pontinha vai conectar com a outra para num final de um determinado período a gente ter o resultado que a gente espera. Se a gente postar assim, se a gente fizer uma estratégia rápida assim, se eu conectar o meu site, fizer uma mudança no meu site dessa forma, se eu fizer um detalhe pequeno ali naquela rede social, não quer dizer que eu vou gerar um resultado imediato para mim, porque não é assim que as coisas funcionam para marcas lá dentro. Então, eu acho que essa ansiedade é natural, mas eu acho que se precisa entender se é uma estratégia que realmente tem curto prazo, uma campanha pequena, etc. Existem inúmeras estratégias para que isso realmente ocorra bem, mas vai gerar um investimento, vai gerar um alinhamento melhor entre canais, entre opções e formatos diferentes ali. Mas se a gente está falando realmente de uma estratégia a longo prazo para gerar um resultado maior para a marca, etc., a presença digital ela vai ser construída ao longo do tempo, ela não vai ser construída com um post em 1 minuto. E muito teste, muitas vezes. Até entender o que teu público realmente ele tá aceitando. Exato. O que tá funcionando melhor para conversão. Daqui um pouco até, que a gente fala até dos testes AB, né? Um CTA ali, né? Que é o botãozinho ali, gente, para quem não sabe, né? O call to action que a gente usa para compre agora, enfim, essas coisas. Mas, às vezes, mudando uma coisinha, muda toda a comunicação, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que eu sou muito fã também é desapegar de formatos e ideias, porque às vezes isso também nos deixa meio preso, assim, meio limitado em algumas coisas. Então, eu faço muito isso de, criei um conteúdo, meu Deus, esse conteúdo ficou perfeito, era do jeito que eu queria, eu vou postar, vai ser maravilhoso. E daí eu posto e não funcionou. E eu vou ficar, gente, não é possível que esse conteúdo não deu certo. E assim, pode ser que eu teste mais uma vez, dando ali uma modificada e tal, mas a gente tem que saber desapegar também em relação a isso. É verdade. Porque às vezes a gente fica martelando naquilo ali e muitas vezes não tá funcionando porque tu não variou o formato, tu não testou jeitos diferentes, tu não identificou horários que funcionem, não identificou dias da semana diferente, não mudou uma cor, não falou sobre um tema diferenciado. Então, eu acho que esses testes realmente estão aí para trazer essa refresh, assim, pra gente entender o que funciona efetivamente no dia a dia, assim. Eu concordo. Mário, o que tu acha que o que diferencia, assim, uma marca que usa bem o digital de uma marca que ocupa só um espaço, né? Porque, digamos que ocupar esse espaço é super fácil, né? Estar lá, né? Sim. O difícil, acho que é construir essa presença com uma intenção mesmo, com uma consistência, uma mensagem ali que realmente vai fazer sentido pro público que tu quer atingir. Até para a estratégia do negócio, né? Porque eu defendo muito isso também, que a gente sempre tem que pensar que os conteúdos, o marketing como um todo, ele precisa estar conectado aos objetivos do negócio. Não adianta eu fazer do jeito que eu acho bonito, que não vai funcionar. Então, o que tu acha que diferencia, assim, uma marca que usa bem o digital de uma marca que só ocupa um espaço? Só estou lá. Eu acho que, para mim, sucesso de marca que ocupa a rede social é quando tu cria uma comunidade, realmente, em torno daquilo ali. Então, pra gente... eu sempre gosto de medir junto com os objetivos, ok, dentro do planejamento da marca lá, a gente tem os objetivos, então quando a gente atinge aqueles objetivos, pra mim é realmente quando a presença digital também tá estabelecida, mas eu gosto também de analisar quando se cria uma comunidade, porque, que nem tu falou, é muito fácil ocupar um espaço. Eu posso muito bem ir lá postar todos os dias um post com qualquer tipo de conteúdo que talvez nem converse com a minha marca, eu vou tá lá
presente na rede social. Mas quando eu crio uma comunidade que se engaja com os meus conteúdos, que comenta, que compartilha, que se interessa pelo que eu tô publicando, que me defende nas redes sociais, que tá interessado em saber o que a gente vai conversar na semana que vem, ou qual o meu posicionamento sobre coisa X. Eu acho que isso realmente diferencia a marca que criou a sua presença digital de forma consistente e que gerou essa comunidade ali que vai ser leal a ela e vai reverberar isso para outras pessoas também, do que uma marca que tá só publicando lá qualquer coisa com conteúdo de inteligência artificial. Sim. Então, eu acho que essa é a principal diferença, assim, eu acho, pra mim. Eu concordo bastante. Acho que aqui a gente tem bastante coisa já, Mari. Então, para fechar a nossa conversa, eu queria ir para um momento que é já um destaque aqui do programa, é marca. E eu vou trazer algumas afirmações. Tu me diz se merece destaque ou não, no sentido bem no estilo mitos ou verdades. Tá. Então, marca que não posta todos os dias perde relevância. Não. Definitivamente não. Acho que muito do que a gente estava falando aqui antes, se postar com qualidade é muito melhor do que quantidade. Concordo 100%. Trend aproxima a marca do público. Sim, com ressalvas. Depende, sim, com ressalvas sobre essa trend realmente... Eu falo sobre aquilo ali, conversa com a minha marca. Se não, não tem por que entrar nela. Estar em muitos canais é sinal de maturidade digital. Não necessariamente, né? Estar em muitos canais, às vezes a gente nem tá comunicando direito em todos, então é bem melhor e mais barato estar em um só. Às vezes bem é melhor colocar energia em um lugar onde realmente sabe que vai se tornar potência. Exato. Do que estar em vários não comunicando nada, né? Eu concordo. Exatamente. 100%. Humanizar a comunicação é falar de um jeito mais informal. Não necessariamente. Humanizar é gerar conexão, né, com as pessoas, então, independente da forma que está sendo falado. Uma marca madura sabe também o que não precisa comunicar. Sim. Esse vamos deixar bem destacado. Merece muitos destaques. O digital aproxima quando existe estratégia. Sem isso, ele só amplifica o ruído. Acho que totalmente isso, assim, dentro de tudo isso que a gente falou hoje, pra mim é essencialmente claro de que com a estratégia a marca consegue realmente comunicar o que ela quer pra audiência e se ela tá só conversando ali coisas aleatórias, não vai intensificar em nada. Eu concordo bastante. Eu acho que, gente, no fim, assim, o que a gente precisa pensar é que digital, ele, na verdade, ele não é um problema, ele é, de fato, uma solução. O problema é quando a marca, ela realmente acredita que tá presente é o suficiente. Isso não funciona, a gente tem que... mais canais, mais posts, mais estímulos, eles não vão garantir a conexão de vocês com o público. A gente precisa pensar muito na questão de clareza, na consistência, na intenção, entender bem o público de vocês. Então, não é só aparecer mais, mas ser melhor compreendido no meio de tanto ruído aí que a gente encontra. Eu queria agradecer de novo a Mari pela presença, pelo nosso papo. Queria agradecer também aos nossos parceiros, a Oliva Consultoria em Marketing, Estratégia e a Colheita. Obrigada, Mari. Quer deixar um recado final aqui pro pessoal? Deixar os teus contatos também? Perfeito. Obrigada. Eu amei muito esse convite, amei nosso papo hoje. Queria deixar meu contato, obviamente, para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho também. O meu Instagram é maripinhow, então fiquem à vontade para me encontrar por lá. E eu tô no LinkedIn também como Mariana Pinho, é só me mandar uma mensagem que a gente fala mais um pouquinho sobre o marketing digital. Muito obrigada, Mari. Esse foi mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Toda semana vocês encontram episódios novos na RS Play TV, no YouTube e no Spotify. E vocês me encontram no @Katia Limberger e também no @mkt.oliva. Até a próxima, pessoal!